Hoje pela manhã eu já expressei minha gratidão ao pastor Gilson, ao pastor Tiago, e quero fazê-lo novamente, e à igreja também. E dessa vez, além de agradecer, gostaria também de expressar minha alegria de fazer parte dessa festa. Todas as vezes que a gente se alegra com aqueles que se alegram, a gente se sente parte, né? Então eu me sinto, ainda que minimamente, parte dessa festa. Minha alegria de estar com vocês e minha oração é que essa igreja continue sendo bênção na vida de outros, como tem sido até agora. Então minha palavra é de encorajamento mesmo, de gratidão ao Senhor pelos 36 anos, a história dessa igreja, e pelo privilégio de poder trazer a palavra nesta noite. Quem esteve pela manhã sabe que de manhã foi assim, uma parte e com cenas do próximo capítulo. Então, essas vão ser as cenas do próximo capítulo, e eu garanto para vocês, eu não vou encerrar esse belo texto, mas quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 53. Dessa vez eu vou ler dos versos 4 em diante, mas depois da leitura eu vou explicar qual trecho desse belo poema que eu vou expor aqui nesta noite. Então eu farei a leitura pela manhã, eu li todo o texto, todo o cântico do verso 13 do capítulo 52 até o 12 do 53. Dessa vez eu vou ler a partir do verso 4, que diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós vamos expor apenas um trecho desse cântico. Eu falei na parte da manhã que ele é um poema, um cântico acerca do servo. A ideia de servo aparece em 4 trechos de Isaías. Esse é o 4º e último cântico, e é a passagem mais conhecida desses cânticos que eu mencionei. Possivelmente a passagem de Isaías que a gente mais se lembra, porque ela é bem citada e trabalhada no Novo Testamento. Eu disse que há 7 citações diretas, além de dezenas de alusões a esse capítulo glorioso. Mas o que eu vou falar nesta noite, como uma parte apenas desse cântico, é acerca da humilhação de Cristo, de ter descido ao ponto mais baixo, para depois ganhar um nome acima de todo nome. Filipenses fala disso. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim que Cristo se esvazia, e ele desce ao lugar mais baixo, por assim dizer, e aí depois ele é exaltado acima de todos os demais. Então a sua humilhação foi mais fundo do que qualquer outro homem experimentou. Consequentemente, sua exaltação é mais
alta e elevada do que qualquer outro homem experimentou. Então nós vamos falar da obra expiatória de Cristo, mas eu quero mostrar duas coisas nesta noite. Tanto aquilo que é singular de Jesus, aquilo que é inimitável, aquilo que Cristo fez que é típico só dele, e também quero mostrar que há certas posturas na humilhação de Jesus Cristo que são passíveis de imitação. E a própria Escritura trabalha com essa ideia de imitá-lo e na sua postura. Eu falei pela manhã que esse é um cântico composto de 5 estrofes, como um hino mesmo, né, de 3 versos cada. E essas estrofes, elas funcionam como um quiasmo, a gente fala, isto é, o tópico da primeira é o mesmo da última, o da segunda é o mesmo da quarta, e no meio fica uma que é singular, que se destaca. Curiosamente, a primeira e a última trabalham o triunfo do servo, a segunda e a quarta apresentam a rejeição e o sofrimento do servo, de maneira muito marcante, e a do meio, a estrofe central, apresenta o significado do sofrimento. Por que é que ele sofreu? O que ele veio fazer aqui? Nós já falamos também na parte da manhã que esse servo, ele faz aquilo que a nação de Israel não fez. Se a nação de Israel deveria ser uma nação que serviria os propósitos de Deus para fazer o nome de Deus conhecido das nações, ela não foi muito boa de luz dos gentios. Mas Cristo Jesus vem ser essa luz para os gentios. E é por causa da sua obra que no livro de Atos a gente vê algo extraordinário acontecendo, né? Aquilo que era muito mais local acaba ganhando proporções universais, proporções que alcançam todas as famílias da terra. A estrofe central, que é belíssima, mas não é a que eu vou expor aqui, ela trabalha por que Cristo é o sofredor. Esse é um texto que revela o seu sofrimento de maneira tão marcante, que o poema trabalha assim, vocês achavam que ele era ferido de Deus e oprimido por causa dos seus erros, é o que o versículo 4 diz, mas no 5 fala, não, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a ideia é, ele está sofrendo, não é por causa de erros seus, ele está sofrendo porque o Senhor o fez substituto. Essa é a ideia da morte de cruz. E é isso que nós precisamos entender de maneira central. Pela manhã nós lemos, durante a liturgia, o famoso texto da conversa de Filipe com o eunuco etíope. Ele estava andando na sua viagem, ele veio adorar em Jerusalém, não é? E nessa viagem, ele está lendo o texto sagrado, e o texto fala de Isaías 53, esse texto que ele está lendo. Mas ele não sabe de quem se trata esse texto. E aí, Filipe pergunta para ele, você sabe de quem está falando? Ele fala, como é que eu saberia? Como é que eu posso saber se ninguém me falar? E aí, então, Filipe começa a anunciar a Jesus a partir dessa passagem. No entanto, tem uma coisa que eu não destaquei de manhã, que é muito preciosa. É porque esse eunuco provavelmente estava assim intrigado com o fato desse homem ser humilhado, esse personagem de Isaías 53. Era algo com o qual ele podia se identificar. Lembra? Para servir a rainha, a realeza etíope, ele teve que ser castrado. Ele era um homem dedicado a isso, exclusivamente. Ele era um eunuco. Ele era alguém que agora não podia mais ter uma posteridade, por assim dizer. Então, havia um certo grau de humilhação aí. Curiosamente, o profeta Isaías profetizara que haveria um dia em que os eunucos teriam acesso à plena adoração, algo que até então era proibido. Então, Lucas vai apresentar o cordeiro julgado injustamente para remover qualquer obstáculo de impureza e criar servos purificados. Não é à toa que depois da conversa que eles tiveram, que a gente não sabe os detalhes, ele quer ser batizado. Porque ele entendeu que agora ele pode ser purificado e entrar para fazer parte do povo de Deus. A passagem então apresenta um fora, vamos dizer assim, da bênção, que é integrado na bênção, não é? Alguém que é desprezível, entrando na presença do Senhor, porque Cristo se torna
desprezível em nosso lugar. Então, essas são algumas das belezas desse texto. Eu disse hoje pela manhã que eu não ia conseguir explorar tudo, eu só estou pincelando alguns pontos para vocês, mas eu quero, no resto do meu tempo aqui, mostrar que a quarta estrofe, ela é riquíssima para explorar a submissão do servo, e eu quero falar hoje sobre o que significa estar sob uma missão, o que é ser submisso para Cristo Jesus e para nós enquanto fiéis. Ao fazer isso, Cristo vai nos ensinar que o Evangelho demanda que nós abracemos a missão de outro. Essa é uma coisa muito curiosa, quando a gente entra no povo de Deus, a gente aprende que eu não sou mais meu. É que nem um casamento. Quando você casa, quando você de fato se entrega a alguém, você não é mais seu, você é do outro. Esse é o verdadeiro relacionamento de amor. E se o relacionamento de amor assim, Cristo é o exemplo perfeito de alguém que abriu mão dos seus intentos em prol dos propósitos do Pai. E agora Ele ordena você a dizer com Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é, eu digo um não para a minha vida, a fim de dizer sim para a vida dele. Nós vamos olhar nesta noite como o Evangelho faz isso. O Evangelho demanda que nós abracemos a missão de outro. E essa submissão evangélica, ela está fundamentada em 3 verdades do texto que eu quero explorar com vocês no resto dessa mensagem. 3 verdades. A primeira, a gente vai ver os estágios decadentes da humilhação de Cristo, como cumprimento de Isaías 53. Isto é, o trecho que a gente vai estudar um pouquinho mais detidamente, que são os versos 7, 8 e 9, eles apontam para coisas que vão se cumprir no Novo Testamento. E essa é uma trajetória que pertence a Cristo somente. Ela é exclusiva dele, ele não pede que você participe com ele. Segundo lugar, nós vamos ver a reação submissa desse servo face à injusta humilhação. Isto é, a sua expressão vívida de sua submissão se encontra no fato dele ser um servo silente. Ele não abre a sua boca. Como ovelha perante os seus tosquiadores, ele sabe que ele tem que calar-se. E a gente vai ver o que isso significa para nós. E por último, terceiro lugar, a gente vai olhar para a forma como a obra do servo tanto transforma a nossa condição perante Deus, como nossa postura em relação ao mundo. E é aqui que nós falaremos do nosso testemunho. Então, 3 partes, eu vou explicando uma a uma. Vamos começar com os estágios da humilhação. E aqui eu quero falar do seu Cristo, e eu já adianto, não é para dizer assim, faça como Jesus, porque tem coisas que você não imita a Cristo Jesus. E essa é uma delas. Você não imita a Cristo Jesus, você não foi chamado para tal. Nós vimos hoje pela manhã, na segunda estrofe desse hino, que são os versos 1 a 3 do capítulo 53, uma descrição bem vívida da humilhação. O servo foi desprezado de todos os homens. Eu falei que ele foi a única vítima, no sentido pleno da palavra, um verdadeiro marginal. Essa palavra é forte, a gente não gosta dela, mas ele foi marginalizado pelos seus. Jesus vivia rodeado por pessoas porque ele fazia milagres. Você já se deu conta disso? Jesus parecia super popular, não é? Parece que não bate essa popularidade dele com o que Isaías está dizendo, mas na verdade tinha muita gente interesseira, né? Trazia comida para encher a pança. Ele falou isso certa vez aos discípulos dele: vocês estão aqui porque eu dou comida para vocês. Ele fazia milagres, as pessoas estavam atrás da bênção, não é? Mas a sua vida culminou em abandono. Quando ele vai para a cruz, por acaso tem a turma lá de Jesus, milhares e milhares? Não tem. Cadê aquela multidão? Cadê? E os muitos que foram curados? Então a vida de Cristo é uma vida que culmina em abandono. A gente está tão acostumado a pensar que a presença de Jesus é agradável, né? Porque você ama Jesus e fala assim, que gostoso a presença de Jesus, que a gente perde de vista que na verdade a presença dele incomodava nos evangelhos. Jesus era alguém que lia o coração das pessoas. Você imagina assim, você está cultuando, de repente fala assim, Jesus fala assim, que bobagem que você está pensando aí? Ele falava assim para os escribas e fariseus, não é? O que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Então ele escancarava
as nossas mentes e corações. A presença dele incomodava. Os homens tinham seus pensamentos e pecados expostos. É por isso que João fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Na luz você mostra tudo. Nas trevas você esconde, mas na luz fica evidente. E Jesus é a luz do mundo. É aquele que iluminava tudo, não ficava sujeira sem ser exposta. Ele chegava para a mulher e conversava: chama o seu marido. Não tenho marido, eu sei que você não tem, já teve 5, o sexto não é seu, né? Tudo era tornado evidente. As conversas com ele, você não conseguia esconder nada. Não dava, não passava uma, que ele escancarava. Agora imagina conversar com alguém assim, que te faz uma pergunta e ele já sabe a resposta. Vamos ver se você vai ser honesta em dizer qual é a verdadeira resposta. Eu destaco essas coisas porque eu quero que vocês entendam que quando Jesus confrontava a dureza de coração, os homens o odiavam. O odiavam. Então não pense que Jesus Cristo era aquela pessoa assim que, quando estava junto conosco, a gente dizia: ai, que gostoso, que paz. Porque quando a gente é pecador, a gente quer se retirar dele. Pedro falou isso uma vez: retira-te de mim, porque eu sou pecador. A sua incredulidade lhe incomodava ficar perto de Jesus. A presença do nosso Cristo fez certa vez alguns discípulos não mais andarem com ele. João fala claramente: muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Por quê? Por causa desse Cristo que trazia confrontação a todas as nossas sujeiras. Então, o nosso amado Jesus, eu quero que você saiba disso, porque às vezes a gente perde isso de vista. Nosso amado Jesus não era sempre benquisto, tá? Não era sempre benquisto. Ele teve uma vida de desprezo, de abandono, de marginalização. O texto que eu quero destacar, que são os versos 7 a 9, a quarta estrofe do nosso cântico, volta nesse tema de desprezo, só que agora com mais intensidade. Por quê? No verso 7 descreve o seu sofrimento, no verso 8 descreve a sua morte, e no verso 9 descreve o seu sepultamento. Sofrimento, morte e sepultamento. E essa sequência de Isaías é aquilo que em teologia a gente chama de os estágios da humilhação. É como se ele fosse ladeira abaixo, numa descendente cada vez mais intensa. Ele foi se humilhando até a morte e morte de cruz. Essa descendência onde cada estágio conduz a uma humilhação mais profunda é descrita nesse texto para a gente compreender a intensidade do servo, do sofrimento desse servo. Vamos caminhar brevemente nesses 3 tópicos antes da gente prosseguir. Primeiro, olha o sofrimento. O versículo 7 vai destacar alguns sofrimentos injustos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E a gente viu anteriormente que não foi por causa dos pecados dele, foram por causa dos nossos pecados. Portanto, os julgamentos foram injustos. Tem uma pergunta retórica no início do versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? A ideia parece não ser a de ter filhos, não é disso que está tratando em Jesus Cristo, mas de uma geração que não o valoriza. A impressão é que o hebraico aponta para isso, de contemporâneos que não falaram em seu favor. Em outras palavras, além de Jesus ser desprezado por aquilo que ele fez, agora ele é desprezado pelos seus contemporâneos, porque ninguém se identifica com ele. Ele foi alguém que sofreu vários tipos distintos de sofrimento. O versículo 8 vai dizer que esse sofrimento redundou em morte, porque no meio do versículo fala: porquanto foi cortado da terra dos viventes. Aqui a ideia é de ter sido morto, cortado da terra dos viventes, né? E não foi só morte física. Jesus Cristo experimenta aquilo que a gente fala de morte eterna, abandono ou desamparo de Deus. Não é que ele foi ao inferno e ficou uma eternidade lá. Os teólogos dizem que Cristo experimenta na cruz o abandono do Pai intensivamente, não extensivamente. Não é no decorrer de séculos e séculos, mas em
intensidade. Daí o clamor tão famoso: Deus meu, por que me desamparaste? O que ele está sofrendo ali? Ele está sofrendo coisa que filme nenhum consegue descrever. Eu lembro quando o Paixão de Cristo saiu e marcou muita gente, porque as pessoas viam e ficavam impactadas. Uma das coisas que chamou a minha atenção é que, por mais que você veja sangue e corpo dilacerado, você está vendo sofrimento físico. Mas não tem coisa mais angustiante do que sentir nossa alma apertada pelo Senhor, amassada pelo Senhor. Pois eu te digo que isso que você já sentiu é isso comparado com o abandono do Pai. Nós não sabemos o que significa ser abandonado por Deus. Nós nunca experimentamos isso. Você nunca experimentou isso. Por isso que é difícil até de conceber. Mas é assim que o nosso Salvador é tratado. E ele passa por isso por causa do seu povo. Isto é, ele faz isso, ele é abandonado por causa do seu povo. É o seu povo que não vai mais ser deixado por Deus, que nunca vai ser abandonado por Deus. É por eles, é pelo seu povo. Veja o final do verso 8: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. É por esses, especificamente por esses, que ele experimenta o abandono do Pai. E no verso 9, fala do seu sepultamento. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui, ele é sepultado, e ser sepultado significa ser desprezado. Sepultamento, na Escritura, não é uma coisa pacífica. Às vezes a gente tem uma ideia meio errada de sepultar alguém: agora ele está em paz. Na Escritura, ser sepultado significa ir para baixo, ser humilhado. Quando Deus fala assim: tu és pó e ao pó voltarás, isso é um ato de maldição. Quando a Escritura fala de voltarmos ao pó, significa que você está sendo amaldiçoado. Quando o Salmo 16 fala que o filho foi poupado da corrupção, é que Deus está segurando ele de experimentar na plenitude a deterioração do nosso corpo. Então, estar entre os mortos é sinônimo de humilhação, mas Deus o honra de tal forma que o faz deitar-se no túmulo de um homem rico, né? Ele ficou no túmulo de José de Arimateia, um túmulo fresquinho, zerado, estreado por ele, para mostrar um respeito, uma expressão de honra da parte do pai para com o seu filho. Veja, toda essa trajetória que eu estou explicando nesse primeiro ponto aqui, foi abraçada por Jesus voluntariamente. A gente lembra de versos como: o verbo se fez carne. Ele não foi jogado lá. O verbo se fez carne. Em Filipenses é dito que ele se esvaziou. São verbos que destacam a sua voluntariedade. Ele fez porque ele quis. Isso mostra que o filho estava debaixo da missão que o pai lhe dera. Isso é ser servo submisso. E isso Jesus fez de forma incomparável, singular, de maneira inclusive inimitável. Mas eu quero ir para um segundo ponto, que agora a gente vai começar a olhar para coisas que são próprias, inclusive para nós aprendermos. Uma segunda coisa que eu destaco é a submissão desse servo, enquanto ovelha que ficou silenciosa diante do sofrimento. Essa é a analogia que é usada. É curioso que o poeta Isaías, ele está escrevendo poesia aqui, ele tenha usado a ideia de ovelha de forma tão distinta. No verso 6 é o lado negativo de ovelha. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Aqui é ovelha no seu sentido mais comum. Eu aprendi com alguns estudiosos que quando a Escritura chama você de ovelha, ela não está te elogiando. Ela está dizendo que você é tolo. Ovelha é um bicho tolo, que não sabe voltar para o seu pastor. Por isso que o pastor tem que ir atrás e resgatar. Ovelha você não chama assim, ó, e ela vem. Você não faz um sinalzinho e ela volta. Bicho tolo. Inclusive as cenas que a gente vê de vez em quando, ovelha se metendo em buraco, né? Tendo que ser arrastada pelo
por alguém pela orelha, coisa do tipo, revelam a tolice do animal. Ele é muito fofinho, muito bonitinho, mas não é isso que o Senhor Deus quer destacar quando fala do povo como ovelha, que precisa de pastoreio. Esse é a primeira vez que ele usa essa analogia, é para falar da gente. Mas quando é para falar de Jesus, não é um aspecto negativo, porque esse animal tem coisas impressionantes. Esse animal, quando ele é submetido a cortes e arranhões, na hora de ser tosquiado, você não ouve o seu balido. Você não ouve nada. Ele não grita. Não pense você que tirar o pelo é coisa tranquilinha. Ele é arranhado, às vezes até cortado, mas não se ouve o seu balido. Ele fica quietinho. E o profeta toma essa analogia para mostrar como o Salvador é reconhecidamente dócil. Dócil, manso e humilde de coração. Essa característica revela a postura do servo face ao sofrimento, não é? Sabe o que me impressiona, e aqui isso é bem prático para nós, é que Deus nunca impediu o seu povo de clamar por socorro e para ser resgatado, isto é, Deus nunca impediu que nossas injustiças fossem reparadas. Quando o seu povo era oprimido, rejeitado, Deus nunca disse, não ore, não vou ajudar vocês. Pelo contrário, os hebreus, quando oprimidos pelos egípcios, clamaram ao Senhor, Deus os tirou do cativeiro egípcio. O salmista, quando era perseguido injustamente, clamava por libertação, e o Senhor trazia libertação. Paulo, quando perseguido e solto às escondidas, exige que seja reparado publicamente, afinal de contas, sou um cidadão romano, e essas coisas não são descritas negativamente nas Escrituras. A Bíblia não diz que você não pode clamar a Deus para que faça justiça. Ela não diz que isso é errado. No entanto, Cristo sofre calado, pois a Ele, singularmente, não lhe é permitido suplicar por socorro. Ele não pode escapar da opressão. A Ele o Pai não concedeu o privilégio de ser liberto da opressão. Então, você não ouve na crucificação qualquer protesto de Jesus a Herodes, a Caifás, a Pilatos, ou qualquer outro envolvido na crucificação. Ele é oprimido no juízo, mas ainda assim, ele não abre a sua boca. A Escritura fala sobre nossa postura neste mundo, e ela não diz que isso aqui é típico só de Jesus. Às vezes alguns personagens bíblicos são exortados a imitar o nosso Salvador, antes e depois. Por exemplo, quando Judá está para ser invadida pela Assíria de Senaqueribe, um dos capatazes do rei da Assíria vem e fala um monte de bobagem, assusta o povo de Deus. E aí o rei fala assim para os seus subordinados, o rei de Judá, Ezequias: bico fechado, não abra a boca. Repetindo um pouco da sabedoria de Provérbios, de que às vezes é tolice responder às palavras do tolo, não é? O povo de Deus é chamado nem sempre a fazer a verdade conhecida nas mídias sociais, nem sempre. Muitas vezes nós somos chamados a ouvir esse tipo de opressão calados. Tem uma lição importante que eu quero tirar disso tudo para você e para mim. No mundo em que a gente vive, atenção, pode haver humilhação sem humildade, mas parece não haver humildade sem humilhação. Isto é, pessoas são humilhadas, se sentem arrebentadas, e não necessariamente se tornam humildes, não é? Pode haver humilhação e não ter humildade, mas não existe humildade sem que você seja humilhado. A começar do fato de que se você não se rendeu a Cristo, você ainda é cheio de si. Ainda é cheio de si. Ainda se acha menos dependente dele do que deveria.
Agora, quando você se rende a Cristo, isso é humilhação. E você experimenta então humildade decorrente de humilhação. Já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo disse isso. Deus utiliza a humilhação dos seus servos para revelar a humildade que Ele quer forjar em cada um de nós. Portanto, a postura do servo Cristo Jesus aqui não é algo inimitável, ao contrário, Ele nos convoca a sermos parecidos com Ele e a, mediante humilhação, revelarmos, demonstrarmos um espírito humilde. Terceiro ponto, e último, e aqui eu quero gastar um tempinho, eu quero aprender contigo e ser usado por Deus para ensinar as coisas que eu tenho aprendido, acerca da maneira como os autores do Novo Testamento utilizam essa bela passagem de Isaías 53. Eu quero terminar olhando para a passagem que mais cita Isaías 53 do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, essa é uma passagem na qual Pedro está trabalhando com pessoas que estão debaixo de sofrimento, e eu quero mostrar duas lições preciosas que se complementam, que Pedro tira da mesma passagem de Isaías 53, 1 Pedro é uma carta escrita para crentes que estavam sofrendo, sofrendo em níveis diferentes, e Pedro vai dizer coisas bem surpreendentes a eles, do tipo assim, quem sofre é bem-aventurado, não se surpreendam se o fogo do sofrimento atingiu vocês, a gente deve encará-lo debaixo do exemplo de Cristo. Então, a partir do versículo 21, Pedro começa a aplicar para o que deve fazer um servo, um escravo. Lembra, Pedro está falando com escravos, não está falando com gente livre como você e eu. Está falando com escravos que estavam debaixo do poder dos seus senhores. E Pedro diz assim, se você sofre por fazer o mal, você traz vergonha. Mas se você sofre por fazer o bem, que bom, bem-aventurado você é. Tipo, Pedro, dá uma força, cara, eu sou escravo, mano. Né? E ele começa a amassar os escravos, mas no sentido de dizer como é que eles podem aprender com o belo servo sofredor, aquele que não abriu a sua boca. Então, a partir do versículo 21, ele diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. No versículo 22, que eu li aqui, ele cita exatamente Isaías 53, 9. Duas frases do verso 9 de Isaías 53, para mostrar como é que nós imitamos a Cristo nessa submissão e abnegação diante dos sofrimentos, e pior, diante das perseguições, não é? É mais difícil ser submisso na perseguição. Ser submisso na hora da doença é uma coisa, mas na perseguição dá vontade de devolver, né? Dá vontade de rebater. Mas aqui, Pedro está instigando os seus leitores a aprenderem com o manso Salvador. Independente da nossa dor, John Piper afirma que todo triunfo da fé e toda perseverança na obediência são testemunhas da bondade de Deus e da preciosidade de Cristo. Quer o inimigo seja enfermidade, Satanás, pecado ou sabotagem. A ideia é, não importa se você está sofrendo com enfermidades, com tentação do inimigo, seus próprios pecados ou traição, em qualquer desses casos, quando você triunfa em fé e persevera em obediência, você está testificando para todos de que o Senhor é bom e Cristo é valioso para você. Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, de acordo com Pedro nessa carta, mas não para propiciação, entende? Quando Pedro fala de sermos coparticipantes, ele não quer dizer que a gente morre na cruz por causa de pecado.
não é isso. A gente não salva ninguém, a gente não expia o pecado de ninguém, mas nós somos sofredores com Cristo para a propagação dessa mensagem. Ele nos chama a termos postura semelhante à do servo sofredor. O nosso serviço é tornar a obra de Cristo visível em nós. Então, como é que nós imitamos a Cristo à luz dessa aplicação de Pedro? Veja só, primeiro, trilhando uma trajetória de humilhação nesta vida antes de nossa exaltação. Essa é uma das coisas que eu mencionei pela manhã, que é estranha para nós, mas que é parte do Evangelho. Quando você se torna de Cristo, você tem que lembrar que Cristo chamou a uma vida de exaltação lá na frente, mas antes você é humilhado. Você passa por uma trajetória de humilhação. E se isso é verdade acerca de Cristo, é verdade acerca dos seus seguidores. É verdade acerca do momento em que você vem a Cristo, em que você é humilhado para ser justificado. E é verdade acerca da sua trajetória até o retorno do Rei, quando você vai ser exaltado juntamente com Ele. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. A trajetória dele é, de certa maneira, protótipo da nossa trajetória. Segunda coisa que a gente tem que aprender é replicar a mansidão de Cristo em meio ao sofrimento injusto. A postura não é de gente que rebate na mesma moeda, mas é de gente que se humilha diante do sofrimento. Aí você vai dizer, pastor, mas é difícil, né? Vamos lá, vamos combinar, é difícil esse negócio. Só que há muitos que não entendem o porquê que você deve ter essa postura mansa. Dá a impressão que a gente é vaquinha de presépio, sabe? Paradinho assim, mas não é isso que o texto nos ensina. O texto fala que ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças. Por quê? Porque ele entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus sabia que o seu Pai faria justiça. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você não revida, não volta na mesma moeda, não se coloca como alguém que quer fazer justiça com as próprias mãos, não significa que você não queira justiça, é que você sabe que pertence a outro fazê-la em seu lugar. Entregar-se àquele que julga retamente. Essa é a postura do cristão. E é isso que esse texto nos ensina a fazê-lo. Mas, antes de terminar, eu preciso ler o 24 e o 25. Porque aqui, versos 24 e 25 do nosso texto, porque aqui Pedro vai usar agora Isaías 53 para falar uma outra coisa. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nos versos 21 a 23, o sofrimento de Cristo é o nosso modelo, mas nos versos 24 e 25, o sofrimento de Cristo é a nossa salvação. É o resgate de Jesus, de nos livrar de nós mesmos, das nossas tolices próprias de ovelha. Eu não sei se você captou ele citando Isaías 53 de novo. No verso 24, no finalzinho ele fala, por suas chagas fostes sarados. A ideia é que ele sarou as nossas feridas. Ele está repetindo aqui o verso 5 de Isaías 53. E no verso 25, ele começa dizendo, estáveis desgarrados como ovelhas. A mesma coisa que foi dita lá no versículo 6 de Isaías 53, para relatar a ideia de que nós somos trazidos pelo nosso pastor, pelo nosso bispo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que a cruz não é apresentada apenas como um belo modelo de vida abnegada. Porque se a gente anunciar isso, nosso evangelho não é verdadeiro, ele é falso. Sabe por quê? Jesus nunca vai ser modelo da sua vida, até que você seja alcançado por Ele. Na verdade, Ele só pode ser modelo da sua vida, se você foi resgatado como ovelha desgarrada. É impossível você seguir os passos de Jesus, se você não foi substituído por Jesus. É impossível. Então Pedro faz questão de mostrar não só a postura de Cristo como imitável, mas falar da cruz de Cristo como a força propulsora da nossa vida cristã.
aquilo que Cristo faz por nós e faz de maneira singular. Cristo não só repara o nosso problema legal, dando-nos perdão, Ele também repara o nosso problema moral, dando-nos retidão. Isto é, na epístola de Pedro, a cruz de Cristo não serve só para perdoar, cancelar os seus pecados, ela serve para purificar você também. Isto é, ele pega o tema da cruz e diz que a cruz de Cristo é aquilo que tem limpado você, não só cancelado a sua dívida, mas de fato limpado você. A ideia de ser um pastor é que ele está curando, ele está sarando, ele está trazendo aquele espírito rebelde de volta para um espírito manso. Eu gosto demais da bem-aventurança que fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe por que eu gosto dela? Porque manso é a ideia do cavalo que era selvagem e foi amansado. É uma excelente analogia para você. Você era um selvagem, precisa ser amansado por Cristo Jesus. A rédea precisou ficar bem curta, para você entender quem é Senhor. É isso que acontece conosco. Então, aqui, a obra de Cristo opera em você algo que você não consegue fazer por você mesmo. O pastor te coloca no lugar de ovelha, seguindo a Ele. Ele agora nos supervisiona para que sejamos levados a uma vida de justiça. Nós também precisamos de um cristianismo voltado para o que Cristo fez, para fundamentar o cristianismo em que fazemos o que Cristo faria. Eu termino dizendo que o Evangelho, ele nos atinge e muda a nossa postura em relação ao mundo. Por quê? Porque você já foi transformado na sua condição com Deus. Se você quer fazer diferença neste mundo, é impossível fazê-lo, a não ser que você tenha sido resgatado pelo Supremo Pastor. É impossível você fazer algo significativo, duradouro aqui, a não ser que você seja alcançado pelos laços ternos do seu amado pastor. Eu espero que você entenda o Evangelho dessa maneira. O Evangelho é aquilo que te conquista para Ele, e depois faz você viver debaixo da missão dEle. Não é impressionante? Você antes vivia para si, aí Cristo te ganha para Ele, e depois diz assim: agora viva por mim. Ele viveu por você, Ele morreu por você, para que você agora fosse ganho para Ele, e morresse para si, a fim de viver para Cristo. Esse é o Evangelho que nós precisamos lembrar sempre, e do qual Isaías 53 fala um pouco. Minha oração é que a Igreja Batista da Graça seja marcada por um retorno a isso sempre. Sabe por quê? Por vezes a gente peca em cair por um dos extremos. Tem vezes que a gente fala só do Cristo que nós devemos imitar. Do tipo assim: em seus passos, o que faria Jesus? E tem vezes que a gente erra em falar apenas do que Cristo fez por nós. Tipo, Jesus morreu na cruz para me perdoar. Esquecendo que o Evangelho não é um ou o outro somente. O Evangelho trata não só do que Cristo fez por você, mas do que Ele está fazendo em você agora, transformando você, para ser parecido com Ele, silente em meio ao sofrimento, submisso aos propósitos do seu Senhor, aguardando dia de glória. Que Deus abençoe esta igreja, para que ela siga o seu pastor, silente em meio aos sofrimentos, submissa ao seu Senhor, aguardando dias de glória. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos neste dia de forma particular agradecendo o Senhor pela maneira como Tu conduziste a vida desta igreja, reunindo pessoas que idealizaram uma plantação aqui, colocaram os fundamentos, mas vale lembrar, Senhor, que é o Senhor quem fundamenta a Tua igreja. É o Senhor quem dá solidez a ela. Então, ainda que alegres com homens do passado, homens e mulheres que se desdobraram para que esta igreja chegasse a esse ponto, nós te louvamos porque é Cristo Jesus quem dá solidez e fundamentação à Igreja Batista da Graça. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida do teu Filho, que foi
esmagado, moído em nosso lugar, para que essa igreja estivesse neste lugar. Ensina-nos agora a aprender deste Evangelho a cada dia, a ser desafiado por esse Evangelho a cada dia, e a ser moldado à imagem do servo silente, do servo submisso, para a glória dele. Nós pedimos essas bênçãos sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém.